Bom dia, primeiro ano. Como se passaram de fim de semana? Então, vamos iniciar mais uma semana de foco, força e fé. Então, nessa semana, quarta, a gente vai ver um pouquinho sobre transformações químicas. Reconhecer a ocorrência de uma transformação química, reconhecer e representar uma transformação química por meio de equação, como equação química, reconhecer a conservação dos números de átomos na transformação química e propor um modelo explicativo para as transformações químicas. Então, antes de começar a aula de transformações químicas, o estudo desse tema reflete a respeito do que você já sabe sobre as transformações químicas. Para isso, eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês pensar. Quem quiser escrever no caderno, pode. Então, quando um objeto metálico enferruja, ele passa a ter certas características diferentes do original. Reflita sobre algumas dessas características. Elas evidenciam que ocorreu uma transformação química? B. Como você reconhece que um alimento está podre ou impróprio para o consumo? Quais características dele se alteram? E letra C. Que transformações acontecem com o passar do tempo com com os materiais descartados no lixo? Que materiais aparentemente não sofrem transformações no lixo? Pensa aí, então, e me digam no privado. Então, começando a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as transformações químicas. Nada mais que as transformações químicas, transformações da matéria, ocorrem o tempo todo no nosso dia a dia. Envolve diferentes materiais e diferentes quantidades deles. Então, tipo, por exemplo, você deixa uma palha de aço na pia um dia para o outro. Você observa, no outro dia você observa que essa palha de aço, ela enferrujou, não observa? Mesma coisa, um prego, você deixa um prego no tempo. Tipo, agora na chuva. Aí depois, no outro dia, você vai ver esse prego tá enferrujado. Mesma coisa, você tira a forminha de gelo do congelador, você coloca ela em cima da pia, passa um tempo e você vê que esse gelo da forminha derreteu, na transformação da matéria. Então, a substância que constitui a carne crua, o ovo, a abóbora ou a couve-flor também sofre transformações quando submetida a aquecimento. O mesmo pode ser tipo em relação a objetos que enferrujam, a queima da madeira ou a frutos que amadurecem ou apodrecem. Portanto, as transformações da matéria podem ser observadas em casa, no trabalho, na escola e no nosso próprio corpo. E até mesmo, e até mesmo em lugares bem distantes, como nas estrelas e nos planetas. Para descrever uma transformação da matéria em um material, é necessário observá-lo antes e depois de suas mudanças, utilizando os termos estado, como mostra na tabela, estado inicial e estado final do sistema, como por exemplo do prego. No estado final você observa o prego aqui. Aí no estado final você passa você observa que o prego enferrujou. Aí, tipo, uma queima de uma folha sulfite. No inicial ela está só embuchada, aí quando ela queima sobra só cinza. Fusão do gelo, você tira o gelo do congelador, como eu falei. Aí passa um termo estado inicial, esse gelo vira água, isso é uma transformação da matéria. Então, um pouco mais sobre as transformações da matéria. Na, na natureza, como diz a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antônio Lauro de Lavoisier, ou seja, a natureza nada, não cria nada. Nem, não cria nem perde nada, tudo passa por uma transformação, ou seja, no gelo, igual o gelo, o sólido, que é sólido. Ele não é criado nem perdido, só passa por transformação, transformado em água. Igual a água, mesma coisa, a água se transforma em vapor. Então, qualquer modificação que ocorre com a matéria é considerado um fenômeno, como a água em ebulição,
o portão enferrujado, a massa do pão crescendo, o gelo derretendo, etc. Esses fenômenos podem ser classificados como fenômenos físicos ou químicos. Uma transformação física ou fenômeno químico, não, desculpa, uma transformação física ou fenômeno físico consiste numa transformação em que não há formação de nova substância, pois não ocorre qualquer alteração das suas propriedades características das substâncias originais ou iniciais. Então, por exemplo, quando o pão é cortado em pedaços menores, você corta o pão tipo um pão menor, a composição química não é alterada. O que você observa é uma alteração do seu formato, mas cada um desses pedaços tem a mesma composição química original. Ou seja, por exemplo, esse lápis aqui. Vou mostrar igual um lápis. Deixa eu pegar. Olha esse lápis aqui, não tem? Eu vou apontar esse lápis, não vou? Eu aponto esse lápis. A composição do lápis vai permanecer a mesma. A única coisa que vai mudar vai ser a sua característica física. Ou seja, tinha um lápis desse tamanho aqui, um lápis desse tamanho, tem? Eu vou apontar nele, ele vai diminuindo de tamanho. Só que a composição química dele vai ser a mesma coisa, então ele vai sofrer uma transformação física. Mesma coisa que a mudança do estado físico, do sólido, do líquido e gasoso. Por exemplo, a água pode virar gelo ou vapor, mas suas propriedades químicas permanecem a mesma. Outros exemplos. Um papel que se rasga, você vai rasgar um papel que se rasga, um vidro que se parte, água que ferve, evaporando, um gelo que derrete. Esses alguns exemplos que não sofrem mudança da sua propriedade, somente o seu formato e característica. Então, outras transformações químicas, o fenômeno químico também é chamado de reações químicas. Então, transformação química, ou fenômenos químicos, é quando ocorre a alteração na composição química da matéria. Uma ou mais substâncias são transformadas, dando origem a outras propriedades diferentes. Ou seja, por exemplo, quando algum material você deixa um prego no tempo, aí depois, por algum tempo, você vai ver que esse prego enferrujou. Então, ocorreu uma transformação química, ou seja, formou outra substância e mudança da composição. Como aqui mostra, uma chave de boca composta de ferro, por ter sua composição química alterada quando em contato com oxigênio e com a umidade do ar. O ferro sofre um desgaste, que chama de corrosão, forma óxido de ferro 3 hidratado, ou seja, forma ferrugem, ou seja, quando a chave de boca é deixado em contato com o ar, que no caso é o oxigênio, ela enferruje. Então, ocorreu uma transformação química, ou também chamada de reação química. Outros exemplos. Quando grelha um bife, ou seja, o bife estava cru, ele passa cozido. Um fósforo que acende, a fruta que amadurece na fruteira, a fotossíntese realizada pelas plantas, a oxidação do ferro e dentre outras. Então, continuando. Quando você quer um pedaço de papel constituído de celulose, ocorre a formação de substância de cor preta, que é o carvão. E simultaneamente, a formação de fumaça constituída principalmente de vapor de água e gás carbônico. Essas novas substâncias foram formadas pela reação química entre a celulose, que é um pedaço de papel, e o oxigênio do ar, ou seja, uma transformação química. Uma maneira bem simples de reconhecermos a ocorrência de fenômenos químicos ou transformações químicas é a observação visual das alterações que ocorrem no sistema. A formação de uma nova substância está associada, por exemplo, à mudança de cor. Um exemplo, queima do papel, água de lavadeira sanitária em tecidos coloridos, queima de fogos de artifício,
o prego, o enferrujamento do prego. Outra é formação de chama, quando você vê um álcool queimando, uma luz emitida pelos vagalumes, ou alguma coisa, alguma coisa pegando fogo, explosão. Outra variação da temperatura, aquecimento da temperatura. Liberação de gás, que é tipo efervescência, quando você coloca aqueles comprimidos efervescentes, tipo sorrisal em água, bicarbonato de sódio, que é o fermento para bolo em vinagre, e dentre outras. Formações de sólido, como por exemplo, líquidos de bateria, com mais cal de perdeiro dissolvido em água, água de cal, mais o ar respirado pelo pulmão, que é o gás carbono, a formação de um sólido, liberação do cheiro, quando tipo você vai fazer uma comida, você sente o cheiro, quando você vai assar alguma coisa, sente o cheiro de comida, isso é liberação de cheiro, que é mudança de estado. Então, porém, algumas reações ocorrem sem evidências visuais. A formação de novas substâncias é contrastada pela mudança das suas propriedades físico-químicas, ou seja, devido à propriedade físico-química delas. Agora, como já vimos, as transformações químicas, fenômenos químicos, elas são também chamadas de reações químicas. Reações químicas é o processo de mudanças químicas onde ocorre a conversão de uma substância ou mais no estado inicial em outra substância diferente do estado final. Então, como já vimos, as substâncias são representadas por fórmulas que indicam os elementos constituintes através de símbolos e as quantidades de átomos através dos índices. As reações químicas são representadas por equações químicas, como por exemplo, como matemática. Vocês têm os números que é representados por equação matemática. E as substâncias químicas, como por exemplo, hidrogênio, oxigênio, flúor, eles são representados por equações químicas, que mostram as fórmulas da substância participante em proporções adequadas. Então, a equação química é uma representação gráfica da reação química nas quais os estados iniciais são chamados de reagentes, como mostrar aqui, reagente, o estado inicial, e o estado final de produto. Eles são separados por uma seta. Então, a seta tem a função de separar os reagentes dos produtos. Então, reagente é o primeiro membro. São as substâncias que estão no início da reação. São as que irão reagir, sofrer transformação. E os produtos, depois da seta, são as substâncias restantes da reação química. Quando tem, por exemplo, uma reação, eu vou representar aqui, reagente 1, reagente reagindo com reagente 2. Não tem isso? Setinha formando produto 1 mais produto 2. Vocês observam que tem um mais aqui, não tem? Separado o reagente 1 do reagente 2. Então, quando tem um mais entre os reagentes, quer dizer, porque é a somatória de 2 reagentes, tem mais de um reagente para separar os reagentes. E mesma coisa para o produto, quando tem um mais entre 2 mais produtos, usa um mais para separar os produtos. Então, como uma reação é um rearranjo dos átomos, é necessário que o número total de átomos dos reagentes seja igual ao número total dos produtos. Então, o número total de átomos nos reagentes tem que ser igual ao número total dos produtos. Desculpa. Reagente tem que ser igual aos produtos. Então, vamos ver aqui. Nesse primeiro tem reagentes e formam produto. Então, você viu que tem o início, carbono, com oxigênio, separado por mais, porque é mais de um reagente.
formando o CO2, gás carbônico, que é um reagente, um produto formado. Então, aqui no carbono você viu que tem só uma bolinha, não é? Então quer dizer que tem um átomo de carbono. Aqui no oxigênio você viu que tem duas bolinhas vermelhas, uma e duas. Então quer dizer que tem dois átomos de oxigênio. Aí esses dois átomos de oxigênio você coloca ele debaixo do número do oxigênio, O2, formando gás carbônico. Você vê que tem um átomo de carbono, não tem? Que é, então, um átomo de carbono representa somente com C. Só que tem duas bolinhas, quer dizer que, então, que tem dois oxigênios, tá? Dois átomos de oxigênio. Então, representa o oxigênio com dois embaixo. E somando aqui 1 mais 2, vai ter 3. O reagente vai ser igual a 3. E aqui 1 mais 2, produto vai ser igual a 2. Então quer dizer então que o número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos do produto. Então a reação, sempre que o número total de átomos dos reagentes for igual ao dos produtos, quer dizer que a equação química está balanceada. Veja algum exemplo de equação química balanceada. Do gás hidrogênio, que é o hidrogênio 2, com dois átomos de hidrogênio, com o gás oxigênio 2 átomos, formando água, que é H2O. Então, você observa aqui que aqui tem 4 bolinhas de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que tem 4 átomos de hidrogênio. Então, aqui, você vê que o hidrogênio, a fórmula dele é 2 átomos de hidrogênio. Como que deu 4 átomos? Então, você põe o 2 aqui na frente. Ligando 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Do oxigênio, você vê que tem 2 bolinhas azul. Então, quer dizer que tem 2 átomos de oxigênio, formando duas moléculas de água. Isso, na verdade, fala 2 moléculas de água, 2 moléculas de hidrogênio. Mas aqui tem um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Aqui tem um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Então, fica 1 hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, com 2 átomos de oxigênio. Somando esses dois, fica 6. Somando esses dois, fica 100. Então, reagentes tem 6 átomos de reagentes total e 6 átomos de produto. Então, a equação está balanceada. Então, pessoal, essa semana é mais sobre identificar uma transformação química. O que é uma transformação química, uma transformação física, como na transformação química elas ocorre alteração, é para chamar de reação química, ou seja, um reagente, e o produto. Dúvidas, me chame e vamos praticar as atividades. Treinar qualquer dúvida, me chama que eu tiro nessa atividade. Não vamos ficar com dúvida, não, vamos com foco e força, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, vamos fazer a atividade. A primeira atividade pediu, considere a seguinte tarefa, realizar no dia a dia de uma cozinha, indica aquela que envolve transformação química. Qual dessa envolve transformação química? Pela resposta vai ser 2 que são transformação química. Aqui também é uma questão aberta para identificar qual é o significado do sinal de mais na reação. Qual o significado da seta? Que substâncias são consumidas? Ou seja, gasta no processo. Consumir quer dizer quais são os produtos. Quais substâncias... Não, desculpa. Consumir quer dizer quem são os reagentes. Que substâncias são formadas ou produzidas? Quem são os produtos? Quais são os reagentes? Quais são os produtos do processo representado? Essa é o que você respondeu na C e na D. A 3. A ilustração representa um modelo macroscópico de um determinado processo. A fórmula molecular, então, eu quero perguntar qual que é a resposta verdadeira. As fórmulas moleculares dos reagentes são CO2 e O2, não é a formação de novas substâncias, é um processo físico, visto que é formado CO2. Os produtos formados são carbono e oxigênio, é um processo químico, visto que os átomos são iguais.
Qual que é a resposta correta? E 4. Quem está com o PET impresso, quem já está fazendo essa questão 4 da semana 4, no PET impresso e no PET com toda essa matéria, não tem essa figura. Considera, tem que ter essa figura para resolver essa questão 4. Então, o esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química, cores fatorizadas. As esferas cinza indicam os hidrogênios e as verdes, que no caso é as laranjas, os átomos de cloro. Então, escreva as fórmulas dos reagentes do produto, representa a reação que ocorreu por meio de uma reação química. Não se esqueça de balanceá-los. Sabem que os átomos do reagente vão ser igual aos átomos dos produtos. E última questão, de múltipla escolha. Um estudante listou o seguinte processo, como por exemplo, as fórmulas que envolvem a reação química. Os números de erro, como de tanto de erro, que não é uma reação química. Qual que é? Não reação química. Essa vai ter 3. Essa vai ter bastante resposta errada. Entre 2 a 6. Então, pessoal, essa semana 4 é isso. Vamos introduzir sobre reações químicas, bons estudos. Dúvidas, pode me chamar aqui que eu tiro.